Dorme no Senhor, o pastor mais antigo no Brasil. No vídeo de hoje, uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz, em maio de 1991, sobre a passagem para a eternidade do pastor Moisés Soares da Fonseca. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Vítima de um tumor cerebral canceroso, o pastor Moisés Soares da Fonseca partiu para o Senhor às 10 horas de uma quarta-feira, dia 20 de março de 1991. Aos 81 anos de idade e jubilado às 7 na Assembleia de Deus em Niterói, Rio de Janeiro, o pastor Moisés representava uma vida inteira dedicada ao Senhor e sua morte significou uma perda irreparável para todo o povo evangélico. Seu ministério foi iniciado aos 18 anos de idade, numa época em que qualquer esforço evangelístico era considerado trabalho pioneiro e, como tal, realizado em meio a muitas dificuldades. Foi um batalhador, mas ao mesmo tempo um pacifista, qualidade que ao longo de toda a sua vida pôde ser testemunhada unanimemente. O corpo foi velado por mais de 24 horas no templo da Assembleia de Niterói e sepultado às 17h30 no dia 21 de março no cemitério Parque da Colina. Antes do sepultamento, houve a cerimônia fúnebre em que estiveram presentes vários pastores, obreiros e membros das regiões de Niterói e São Gonçalo e adjacências, além do ex-prefeito da cidade, Valdemir Bragança. Dentre as dezenas de pastores que enviaram telegramas de condolências de várias partes do Brasil estão Antônio Dionísio da Silva, presidente da Assembleia de Deus em Porto Velho, José Pimentel de Carvalho, da Assembleia de Deus de Curitiba, Paraná, José Antônio de Carvalho, pastor jubilado da Assembleia de Deus em Itaperuna, e Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira. Último adeus ao pastor Moisés. Centenas de pessoas afluíram ao número 36 da Travessa São Januário, no bairro Fonseca, onde o corpo do pastor Moisés estava sendo velado. Os 8 filhos, 18 netos e 8 bisnetos que deixou ladeavam o caixão de frente ao púlpito da igreja, onde um mural ostentava diversas honrarias, dentre as quais os títulos de cidadão de Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Cachoeiras de Macaco. Podiam-se ver também os títulos de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro, outorgado pela Assembleia Legislativa em 1987, e o de comendador, Ordem do Mérito de Niterói. Dentre as muitas placas, havia uma que recebeu da CGDB quando completou 50 anos de ministério. No fundo da igreja, o mesmo painel exposto por ocasião da comemoração do 60º aniversário de carreira ministerial do pastor Moisés, com a frase que o marcou: "O importante é começar bem e terminar bem". O culto foi dirigido pelo pastor presidente da igreja, Adilson Soares da Fonseca, filho do pastor Moisés e seu sucessor no ministério desde a jubilação do pai. Os pastores presentes ao velório, alguns vindos de longe, revezavam-se no púlpito para prestarem as últimas homenagens àquele que foi considerado um patrimônio das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Representando a CPAD, havia o pastor Luiz Vieira, presidente do Conselho Administrativo. A SEADER, seu vice-presidente, o pastor Lourival Machado, e a CGADB, o pastor Gilberto Malafaia. Também deram saudações os pastores
Américo dos Santos, novo presidente do Ministério Geral de Niterói, Kemuel Sotero, da Assembleia de Deus de Itaperuna, Samuel Lessa, da Assembleia de Deus de Rio Bonito, Custódio Rangel, presidente da ADRONEP, e Adilson Faria, da Assembleia de Deus de Mutuã. Os municípios onde Pastor Moisés exerceu seu ministério estiveram igualmente representados por seus respectivos dirigentes: Sérgio da Silveira, de Silva Jardim, José Cádimo, de Ibaú e Pirineus, José Vitoriano, Cachoeiras de Macaco, José Gomes, Nova Friburgo, Amauri Teixeira, Sumidouro e ainda Eliel Pereira, que atualmente pastoreia a Assembleia de Deus em Engenho Pequeno, São Gonçalo, mas representou a cidade de Casimiro de Abreu. Esteve também presente o pastor Nilson do Amaral Fanini, da Primeira Igreja Batista de Niterói, que se referiu ao pastor Moisés como um apóstolo do século XX. O último a usar a palavra foi o pastor Adilson Soares, que, muito emocionado, falou principalmente do exemplo que recebeu como filho. Ele deixou uma vida de fé, uma vida dedicada à causa do Senhor. Nunca o vi falando palavras obscenas nem mentiras. Era um homem honrado, de vida digna, cumpridor de seus deveres. Era pacificador e sincero. Ele deixou esta herança não apenas para mim, mas acredito que para todos nós. Explicou que o tumor que ceifou a vida do pastor Moisés num período de 2 meses, caso fosse benigno, permitiria que ele vivesse de 6 meses a 1 ano. Entretanto, seu sofrimento seria muito grande. Por isso, acredito que Deus o tenha poupado, disse convicto o pastor Adilson. Ele fez diversos agradecimentos às pessoas que auxiliaram seu pai durante a enfermidade e também à irmã Giselda de Oliveira, segunda esposa do pastor Moisés, com o qual viveu durante 17 anos. Logo após o término do culto, às 15h30, seguiu-se o cortejo fúnebre, formado por dezenas de carros, tendo à frente o corpo do pastor Moisés, levado por uma viatura do Corpo de Bombeiros. O cortejo passou pelas principais ruas da cidade até chegar às 17h ao cemitério Parque da Colina, em Itaipu. Os que não possuíam condução própria puderam deslocar-se utilizando os 10 ônibus alugados pela igreja. Embaixador de Cristo. Antes do sepultamento, houve ainda um pequeno culto em que fizeram uso da palavra os pastores Kemuel Sotero, Francisco Carlos, Assir Nazareno, da Assembleia de Deus de Florianópolis, Santa Catarina, e Américo dos Santos. Cada um deles relembrou peculiaridades da vida do saudoso pastor Moisés e o legado que receberam individualmente através do seu exemplo. O pastor Adilson Soares também teceu alguns comentários finais, agradecendo a iniciativa dos pastores Celso Brasil e Paulo Lopes pela solicitação ao Corpo de Bombeiros para que transportasse o caixão. Eu não esperava, disse ele, mas agradeço, comovido, porque esse tipo de homenagem geralmente é feito para grandes personalidades e autoridades. Durante o cortejo, as pessoas na rua me perguntavam quem havia falecido, pensando ser algum deputado ou coisa semelhante. Eu apenas respondia: era um embaixador de Cristo. Foi feita uma oração final, e enquanto se descia o caixão à sepultura, os presentes, com lágrimas nos olhos, entoavam o hino: sim, eu porfiarei por essa terra além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. As muitas coroas de flores expostas completavam o ambiente, prestando uma homenagem à parte a alguém que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Uma biografia exemplar.
Em 8 de agosto de 1909, nascia na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro, Moisés Soares da Fonseca, filho de João Soares da Fonseca e Maria Jesuína de Jesus. Foi criado num lar cristão batista e o primeiro culto pentecostal que assistiu deixou nele tão forte impressão que saiu da igreja naquela noite acalentando o sonho de um dia tornar-se pregador. Aos 18 anos de idade, transferiu-se para a Assembleia de Deus, começou a proclamar a mensagem salvadora de Cristo e aos 21 anos era separado para o santo ministério pelas mãos de Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Trabalhou como pastor auxiliar do grande pioneiro da obra de Deus em Rio Bonito, o pastor João Evangelista, além de ter iniciado trabalhos em diversos outros municípios do estado que hoje são grandes igrejas. Em 1946, a Assembleia de Deus de Niterói e São Gonçalo, naquela época unida num só ministério, recebeu o pastor Moisés Soares, convidado para auxiliar o então líder Francisco Leopoldo Coelho. Depois da morte deste, assumiu a presidência da Igreja do Campo, sempre recebendo importante colaboração da irmã Georgina, sua primeira esposa. Foram ao todo 60 anos de ministério, 38 dos quais dedicados à Assembleia de Deus em Fonseca, Niterói. Pastor Moisés ordenou 30 pastores somente durante as décadas de 50 e 60. De 1971 a 1973, foi vice-presidente da CGADB e também exerceu a função de capelão da ADHONEP, capítulo Niterói. Alguns dos pioneiros mais respeitados foram seus contemporâneos, como Samuel Nistrom, Otto Nelson, Nils Nelson, Leif Anderson, Nils Castberg, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Por onde passou, deixou uma marca inconfundível, fazendo jus à frase que o seguiu por toda a vida, uma vez que notoriamente começou bem e terminou bem. Depoimentos. A morte do pastor Moisés é uma perda incalculável devido ao seu exemplo de vida, à simplicidade, à humildade e, acima de tudo, por seu espírito pacífico. Tudo o que disséssemos acerca dele seria pouco diante do muito que fez em prol da obra de Deus no Rio de Janeiro. Pastor Luiz Vieira, presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Ele deixou um exemplo de humildade a ser imitado e provou ser um verdadeiro homem de Deus. Durante o tempo em que presidia a SEADER, ele sempre marcou presença com sua atitude mansa e palavra de homem experiente. Nessa época e em outras tive a felicidade de contar com seu apoio. Que a nova geração de obreiros faça dele um modelo. Pastor Horácio da Silva Júnior, diretor executivo da CPAD. Nós lamentamos profundamente essa lacuna, visto que era um dos maiores líderes que as Assembleias de Deus do Rio de Janeiro já teve, exercendo de maneira eficiente o comando da obra de Deus em nosso estado. Uma figura singular pelo comportamento e postura sempre irrepreensíveis. Pastor Túlio Barros, Assembleia de Deus de São Cristóvão. Tenho profundas recordações do pastor Moisés quando frequentávamos nos anos 50 as primeiras escolas bíblicas realizadas em São Cristóvão. A sua presença se destacava pela seriedade, pela participação, pela colaboração nos estudos e também pelas palavras de homem experiente e testemunhos que eram muito acatados pelos demais obreiros. Baseado nisso, eu afirmo que a influência do pastor Moisés não ficou restrita só ao Rio de Janeiro, mas se estendeu a todo o Brasil, uma vez que as escolas bíblicas naquela época tinham participação de obreiros de todo o país. Pastor Antônio Gilberto, diretor de publicações da CPAD. No culto dos anos 60,
de ministério do pastor Moisés, que eu tive o privilégio de dirigir, comentei que este homem de Deus não era apenas um líder ou um apóstolo, mas uma bandeira, a exemplo das que são erguidas nas tribos do deserto. Ele não foi apenas um desbravador de trabalhos, mas o estruturador de todo um ministério. Ele viveu com intensidade o papel de pai, de pastor e de servo de Deus. Pastor Kemuel Sotero, responsável pela Assembleia de Deus em Itaperuna. Texto de Gláucia Borges. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.